Boa noite, galera Stream Monsters. São exatamente 22h30 do dia 22 de dezembro de 2022, quinta-feira. Tudo bom com vocês? Comigo tudo maravilha, certo? Hoje nosso dia de TBT, né? O dia de te relembrar os assuntos médicos, quando o Stream Monster atuava na medicina, como médico que sou, certinho? Então hoje a gente elegeu o assunto de falar um pouquinho sobre diabetes e obesidade. Vou utilizar como base um artigo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, certo? Para a gente poder discorrer um pouquinho sobre o assunto. Bem-vindo, Marcelão. Espero que você aproveite aí a nossa live. Um grande abraço. Certinho? Então, assim, diabetes e obesidade são um problema de saúde pública. São um problema que afeta quase 425 milhões de pessoas no mundo, certo? E a estimativa para 2045, por exemplo, a projeção para 2045 seria que 629 milhões de pessoas estarão diabéticas, certinho? Então, no Brasil a gente estima que temos 12 milhões de pessoas diabéticas, com predomínio de diabetes do tipo 2, que eu já vou explicar a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabético tipo 2. E a Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, diz que a cada 2 minutos existe um novo caso de diabetes a ser diagnosticado, certinho? O Brasil ocupa o 4º lugar entre os 10 países com maior número de indivíduos com diabetes e o 5º com o maior número de pessoas diabéticas acima de 65 anos. Então, diabetes é uma situação bem grave que prejudica bastante, por exemplo, na parte médica. Prejudica uma série. Eu, como cirurgião, sempre a diabetes é um problema para poder fazer manejo de pós-operatório. Então, você ter um paciente diabético tem que ter mais cuidado, porque todo o estresse, como eu era cirurgião, eu atuava na cirurgia, e aí a gente fazia toda a cirurgia é um estresse. Então o estresse faz com que você faça um movimento a favor do diabetes, podendo descompensá-lo durante o pós-operatório. Isso é super importante, certo? E por que falar de diabetes e falar de obesidade ao mesmo tempo? Porque principalmente na diabetes, vamos conceituar primeiro o que é diabetes tipo 1 e o que é diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 normalmente tem uma origem autoimune. Ela tem o que seria uma origem autoimune? As células do seu próprio corpo combatem as células beta das ilhotas de Langerhans, do pâncreas. E isso faz com que essas células beta são as responsáveis pela produção de insulina. Então, se o seu corpo agride e mata essas células beta, o seu pâncreas não vai ter a capacidade de produzir insulina. Então, quer dizer, a insulina é um hormônio responsável para fazer um movimento chamado carrear a glicose que está na corrente sanguínea para as células, certo? Se não há insulina para fazer esse carreio, a glicose fica acumulada na corrente sanguínea, gerando todos os malefícios que a diabetes promove, né? Que é o excesso de glicose, açúcar no sangue. Já a diabetes tipo 2, o paciente tem insulina, ele não tem deficiência das células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas, mas ele tem o que a gente chama resistência insulínica. Isso é promovido pelo tecido adiposo em excesso e uma tendência genética também.
Então, assim, é super importante, principalmente a diabetes tipo 2, ela caminha em conjunto com a obesidade, sendo que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica se dá porque existe uma síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças que ocorrem, principalmente, um dos fatores dessas doenças são ser diabético, ser hipertenso e ser obeso, certinho? Então, devido a essa explicação, precisava dessa explicação para a gente poder seguir. E em 2017, por exemplo, dos dados aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabologia, dizem que em 2017 no mundo houve 4 milhões de mortes por diabetes. Na América do Sul, mais de 200 mil, ocorrendo entre pacientes de 20 a 79 anos, certo? Isso é uma doença de saúde pública, não tem jeito, a gente precisa ter uma atenção, os governos têm programas, o Ministério da Saúde tem programas de prevenção de diabetes e prevenção de obesidade, isso é super importante, porque além dos problemas que a diabetes ocorre, ela interfere em todos os sistemas do corpo, insuficiência renal, cegueira, perda de sensibilidade nos membros, podendo gerar amputações, infarto agudo no miocárdio. Normalmente o infarto agudo no miocárdio ele é um infarto mais silencioso, então prejudicando o diagnóstico do infarto e outras complicações, certo? Já com relação à obesidade, a OMS em 2016 divulgou que existem aproximadamente 2 bilhões de adultos acima do peso, que corresponde a quase 40% da população mundial. Isso é uma evidência, esse é um dado muito acentuado, porque, por exemplo, houve um crescimento de 1980, onde eram 500 milhões de pessoas. Então, quadruplicou a quantidade de obesos no mundo. E isso é gravíssimo, porque a obesidade também gera uma porção de comorbidades ortopédicas, com relação à resistência à insulina, que a gente já falou, endocrinológicas, aumenta há uma propensão à hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, piora o risco anestésico para qualquer tipo de cirurgia, aumenta o risco anestésico e uma série de complicações, certo? Então, assim, e a relação entre a diabetes e os obesos? O risco de um paciente obeso desenvolver diabetes tipo 2 é cerca de 45%. Que é 45%? É quase jogar uma moeda para cima e você definir só o seu destino. É muito complicado, apresentando um índice de massa corporal acima, o IMC, acima de 30 quilos por metro quadrado. Uma coisa importante para se definir dentro dos conceitos da obesidade é que você não diz que o paciente é obeso apenas pelo peso da balança. Tem que ter uma relação com a altura. Então, um paciente, por exemplo, com 2,10 metros de altura, com 100 quilos, ele não é obeso. E nem uma paciente mas uma paciente com 70 quilos e 1,45 m, ela é uma paciente obesa. Então, assim, tem que ser feito o cálculo. E o cálculo, normalmente, o índice de massa corpórea é dado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, a altura em metros ao quadrado. Então, assim, você vai definir uma tabela menor de 20, um valor menor de 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, 35
a 40, acima de 40. Abaixo de 20, você pode ter um status nutricional de inanição ou desnutrição, mas em alguns casos pode ser considerado um baixo peso. Baixo peso. De 20 a 25 é considerada normalidade, podendo haver modificações para cima ou para baixo de acordo com a distribuição corporal da gordura e da massa magra, certo? Mas é considerado, sendo vista a unidade única e exclusiva, como a normalidade. De 25 a 30, considerado sobrepeso. Mas, como eu falei, às vezes em características de hipertrofia ou às vezes quando você tem a leitura da bioimpedanciometria, da bioimpedância, você consegue ver uma distribuição às vezes harmônica e às vezes um aumento de massa magra que pode levar um IMC de sobrepeso. E está completamente normal. Mas aonde a gente tem que ter atenção é na barreira dos 30 de IMC. Se você tiver um IMC acima de 30, você já é considerado obeso grau 1. Grau 1. 35 a 40, obesidade grau 2. Grau 2, sendo que se você tiver a síndrome metabólica ou uma comorbidade que seja, além da obesidade, um diabetes, pressão alta, algum distúrbio vascular, você já tem indicação de cirurgia bariátrica para poder fazer a redução e tratamento da síndrome metabólica, tá certo? Existe todo um protocolo com relação à perda de peso dentro do centro de obesidade, certo? Onde tem que se ter pelo menos 2 anos de tratamento com equipe multiprofissional, senão a cirurgia também não tem indicação. Mas é importante esse tratamento multiprofissional para poder fazer segmento pós-operatório da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica consiste na você fazer medidas restritivas e medidas desabsortivas para o trânsito intestinal. Então, o que acontece? Você vai fazer com que a pessoa emagreça na marra. Ou ela vai ter uma restrição, o estômago dela vai passar uma capacidade de ter ele tinha a capacidade de ter 2 litros de capacidade para uma capacidade de 50 ml na cirurgia de FOB e capela, certo? E os métodos desabsortivos com derivação de trânsito, que não estão sendo muito utilizados, as cirurgias mistas, está se havendo uma preferência. Eu tive um contato com cirurgia bariátrica há algum tempo, mas as indicações são mais a escolha de métodos restritivos, que tem menos complicações pós-operatórias. Um grande especialista que eu trabalhei, tive o grande prazer de trabalhar junto no pronto-socorro do Hospital Geral do Estado, lá em Salvador, foi o Dr. Laerte Queiroz. Um grande abraço para ele, vou mandar uma mensagem para ele com essa palestra para ele fazer a análise dele. Então é uma verdadeira mutilação ao corpo. Mas assim, existem casos dramáticos, hiperobesos, superobesos, que necessitam do procedimento cirúrgico para devida recuperação. Isso é fato, porque existe nos canais aí da Discovery, Quilos Mortais, um monte de programa que retrata esses casos extremos de pacientes com 300
350 quilos e não consegue se movimentar na cama. São casos dramáticos. Então a gente não quer que a nossa população padeça desse tipo de doença. Mas assim, aí algumas pessoas podem fazer a crítica da seguinte forma: ah, mas eu sou gordinho e gosto de ser gordinho. Então entenda o seguinte, o aumento do peso corporal, ele por si só não é fisiológico. Existem todos os estudos que mostram isso. Não é o que a gente chama da gordofobia. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma doença de saúde pública, onde você tem, além do aumento do peso corporal, uma série de comorbidades, uma série de doenças que interferem na sua saúde. Então, ser gordo, ser opção, é muito relativo. É uma decisão, às vezes, até perigosa para a saúde. Então, assim, você ter uma gordurinha localizada, ter um hábito saudável, mas às vezes ainda não consegue encontrar o peso e ter essas questões sociais é uma coisa, mas vocês ter um problema de saúde é outra. Então temos que separar isso bastante. A gente vê muito na área que eu atuava, na área da cirurgia plástica. Na cirurgia plástica, as pacientes, é impressionante. Existe uma classificação para abdominoplastia chamada classificação de Bozola, que é um grande chefe, escritor de vários livros da parte de estética, lá da FAMEP, São José do Rio Preto, então do Hospital de Base, certo? Então a classificação de Bozola diz o seguinte, que existem alguns tipos de abdômen a serem classificados como cirúrgicos e precisam de uma determinada cirurgia bem delimitada. Abdômen tipo 1 é o abdômen com gordura localizada sem excesso de pele. Então é um abdômen com indicação plena para lipoaspiração, lipoescultura, lipo-HD. Isso é batido. O problema é quando vem descendo a classificação, onde tem excedente de pele e até a classificação GAL 4, que tem um abdômen avental. A paciente às vezes chega para a gente com um IMC de 30, 40, com grande excedente de pele. Mas esse excedente de pele não é a indicação da cirurgia dela. Então é isso que muitos é um dilema na cirurgia plástica, da indicação da retirada de pele. Bem, a peça de pele, existe outro conceito importante dentro da obesidade, que o corpo ele engorda por completo. Então não é só a parte externa que fica obesa, é a parte interna também. Os órgãos ficam com mais tecido de gordura, tanto quando a gente evidencia dentro de uma cirurgia, uma via laparoscópica, uma cirurgia aberta. Operar um paciente obeso, você nota que existe muito depósito de gordura em toda a cavidade abdominal. Então é isso. Então passar para o paciente que é importante ele ter essa ideia de que o corpo engorda por completo, que não é uma cirurgia plástica, por exemplo, que vai resolver. Por exemplo, uma paciente de 130 quilos, que a gente tira um retalho de pele de 2 quilos, vai fazer diferença? E um retalho de pele de 2 quilos é uma grande quantidade para a abdominoplastia, certo? Eu acho que durante a minha residência médica, a gente tirou a maior peça, foram 3 quilos. Que são 3 quilos perto de 120. Então tem que haver consciência de que o mais importante desse tratamento não é o procedimento cirúrgico, tanto da parte bariátrica quanto a redução de pele, são a cereja do bolo. O importante é o paciente ter uma reeducação de vida.
não só alimentar, mas reeducação de vida. Porque existe, por exemplo, casos na literatura de pacientes que fazem cirurgia bariátrica e tomam leite condensado, se entopem de leite condensado. Então, assim, existe um conceito de dismorfismo e uma séria conduta de desvio de hábito. Então, precisa uma equipe de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, ajudar esse paciente a ter um bom resultado para o seu procedimento. Então, assim, esse assunto foi bem escolhido estrategicamente porque é importante a gente falar do apoio que a gente está tendo da Herbalife Nutrition. Então, a Herbalife Nutrition ela é uma grande opção dentro da parte de nutrição, de produtos de nutrição, para você começar uma reeducação alimentar. Então, assim, não é só você fechar a boca, porque existem os malefícios também de um jejum prolongado, de você alimentar-se dos alimentos errados. São as porções nas horas certas, com os componentes certos, e tendo, por exemplo, a atividade física, que é também uma outra questão que a Stream Monster sempre bate, que a atividade física é essencial para a saúde. Ela que vai corroborar junto com a alimentação num estado de vida saudável. Então, agradecer a Herbalife Nutrition por esse apoio que a gente está recebendo. Aqui a gente está usando os shakes da Herbalife Nutrition para poder... Eu vi como uma oportunidade também para a minha vida de você regrar, ter uma alimentação. E assim, eu que tenho a ambição de trabalhar em alta performance, de você ter um desenvolvimento na prática do tênis e do beach tênis em alta performance, você precisa de uma suplementação e de uma orientação alimentar adequada. E assim, super importante, tem que ter sempre orientação. Então você tem que ter a orientação de um nutricionista, de um médico, nutrólogo, quem quer que seja. E assim, e ver no mercado, por exemplo, uma grande opção é a Herbalife Nutrition, no que pode se encaixar dentro da sua vida para você ter um bem-estar, para você ter uma boa qualidade de vida, certinho? Eu estou começando, eu iniciei a utilização dos produtos da Herbalife, ainda não tenho como dar os resultados, porque eu comecei ontem. Então a gente está... hoje de manhã. E aí a gente vai falando devagarzinho, tendo a oportunidade aqui nas lives, a gente vai falando dos resultados, do que eu tô... qual é a resposta que a Herbalife está me trazendo para a minha vida, certinho? Então, mas assim, eles têm grandes exemplos de pessoas que estão seguindo um hábito de vida saudável e conseguem combater a diabetes e a obesidade através de uma nutrição saudável, uma nutrição de alta tecnologia. Tá bom? Vamos lá terminar nossa aulinha de diabetes e hipertensão, diabetes e obesidade, certinho? Então, assim, a gente falou um pouquinho da obesidade, indicação de obesidade, indicação de cirurgia bariátrica, o índice, cirurgia plástica dentro do tratamento pós-bariátrico, principalmente. E assim, é bem-estar, é qualidade de vida, é super importante, é uma doença de saúde pública, duas doenças de saúde pública. Então, se você considera que sou gordinho, faça uns exames de saúde, vá ao médico, faça um check-up periódico para saber, às vezes, se não precisa um ajuste de conduta, mesmo você se aceitando ser
gordinho e tudo mais, está com sobrepeso, às vezes uma obesidade grau 1, porque é comprovado cientificamente que o excesso de peso gera problemas. Então, não podemos ir contra as evidências, entende? Não estou dizendo, não, é porque o Rodrigo da Stream Monster está querendo que eu seja trincado, está me discriminando porque eu sou gordinho. Não é nada disso. Cada um tem seu livre-arbítrio e faz da sua vida o que bem entende. A gente dá essa liberdade, mas um hábito de vida saudável faz com que você tenha mais sobrevida. Isso é evidente. Então, sedentarismo é causa de diabetes, hipertensão e obesidade. Não é um hábito saudável. Então, exercício físico e boa alimentação são a chave de uma boa qualidade de vida. Isso é fato. Contra fatos não há argumentos. Entendeu? Tá certo? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre esse assunto importante da diabetes e da obesidade. Quero deixar um abraço à galera que compareceu aqui à live. Meu grande mestre Marcelo Ferreira apareceu no início da live, grande abraço. Tênis Mania Team, grande abraço. Meu amigo Fábio Dora de Aracaju, Sergipe, físio. Eu tô te devendo a revanche, né, meu amigo? Eu soube que você foi campeão do Super 8. Parabéns, tudo de bom. Feliz Ano Novo e Natal a todos. DG Rose, um grande abraço. Guga Aquino, grande abraço. Eduardo Souza, nosso parceiro lá da Tênis Esporte, grande abraço. Santiago Marcos, grande parceiraço lá. Nossa amiga Tina Brasil, grande abraço. Supla Tênis e Rodrigo, grande abraço. Então, amanhã a gente vai falar. Eu estava pensando em demonstrar para vocês. Rodrigo também, um grande abraço, entrou agora no finalzinho. Falar um pouquinho para vocês, descrever, dissecar um pouquinho a máquina de encordoamento. Eu utilizei ela na live há 2 lives atrás, fazendo um encordoamento ao vivo. E aí a gente vai dissecar um pouquinho a anatomia da máquina de cordoar, minha máquina de cordoar e dos meus equipamentos que são utilizados para o encordoamento, para vocês terem uma noção de tudo o que acontece quando a gente faz um encordoamento de uma raquete, tá bom? Eu queria deixar um abraço para Flávia da Herbalife Nutrition. Esse assunto foi pensando nessa nossa parceria que a gente acabou de fazer. A gente está ajustando um dia para a gente fazer uma live ao vivo. Eu estou esperando a confirmação. Pode haver a mudança do assunto da live de amanhã, porque se Flávia me confirmar o horário, a gente vai fazer uma live ao vivo com ela para a gente esclarecer as dúvidas sobre a Herbalife Nutrition. E é isso. Vamos passar pelo Natal. Vai ter live de Natal, live da véspera do Natal, e a gente vai rumo às 100, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e boa noite.